Olá, você que está nos assistindo. Olá, Cláudio. Hoje vamos preparar um prato que tem a cara do Natal, mas pode ser preparado em qualquer época do ano. Um delicioso lombo de porco com recheio de ameixa. E agora vamos ao preparo desse delicioso lombo de porco com recheio de ameixas. Lembrando que se você deixar de anotar algum ingrediente, encontrará em nosso site www.berteane.com.br. Então vamos ao modo de preparo. Olha, gente, eu tenho esse lombo aqui, é um lombo pequenininho, não é um lombo grande, né? Que hoje a gente encontra os grandes supermercados da vida, né? O que eu vou fazer com ele? Eu vou abrir um bife, tá? Eu vou abrir tipo de um bifinho, mas não posso abrir muito, porque senão eu não consigo colocar o recheio, tá? Olha, vou abrir um bife assim, tipo de um bife, né? Meio bife, meio aberto assim. Então, gente, o que eu vou fazer para temperar esse lombo? Eu vou pegar 4 dentes de alho, uma cebola cortada em pedaços, uma xícara de óleo, uma colher de sopa de sal, uma colher de chá de pimenta do reino, né, branca, e 3 xícaras de vinho branco, de preferência tem que ser seco, aliás, tem que ser seco. Eu vou jogar tudo no liquidificador e ele vai ficar assim, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Eu vou bater no liquidificador. Aí eu vou colocar o lombo, né, que já está aberto como um bifinho, e vou cobrir com esse tempero. Olha, vou cobrir com o tempero, já está batido no liquidificador, e vou deixar descansar na geladeira, assim, de um dia para o outro, de preferência, porque fica mais gostoso. Mas se caso não der para ficar de um dia para o outro, você pode fazer de manhã e mais à tarde colocar para assar, né? Então, nós vamos deixar o lombo aqui, certo? E vamos preparar o recheio. Enquanto o lombo tá aqui, né? Nós vamos deixar na geladeira, claro, aqui é televisão, não vamos deixar aqui. Nós vamos preparar o nosso recheio. Então, vamos lá. Bem, a nossa frigideira já está aqui aquecendo. Nós vamos colocar uma cebola picada. Uma cebola bem picadinha. Essa cebola vai suar, né? Vai ficar... Depois nós vamos acrescentando os ingredientes. Agora eu vou colocar um pouquinho de linguiça, 250 gramas ou 150, de uma linguicinha calabresa, que eu já tirei toda a gordura dela, porque toda linguiça eu tiro a gordura. Eu não coloco logo a linguiça, eu tiro a gordura numa água fervendo. Isso eu aprendi na Espanha. Põe a água fervendo, os espanhóis fazem isso, troca de água várias vezes, depois tira a casca da linguiça, e aí que a gente coloca. Porque a linguiça já é gordura, né? Se a gente ainda for valorizar mais a gordura, como é que fica, né? E agora vamos colocar a manteiga. Tem pouca manteiga, também não tem muita manteiga, porque hoje é tudo mais reduzido, né, gente? A gente também não pode usar quantidades assim exageradas de manteiga, não é? Agora vamos refogar isso aqui. Eu também tenho que falar das coisas que eu aprendi, sabe? Não é mentideza não, mas é verdade. Então eu tô falando uma vivência que eu tive que foi verdadeira. Lá os espanhóis não colocam nada sem ferventar. Tudo é fermentado. Quer dizer, pelo menos a minha professora fazia isso. Agora vamos acrescentar as ameixas secas picadas, né? Uma xícara e um pouquinho de ameixas picadas. É a nossa farofinha. Essa farofa vocês podem fazer ou de farinha de mandioca, sempre torrada, eu não uso a crua,
ou a farinha de milho, que é o que eu tô usando aqui, que eu gosto mais, ou também de pão, sabe? Você pode fazer uma farofinha com pão, miolos de pão, aquele pão branco sem casca. Então aqui eu tô usando uma farofinha, uma farinha de milho. Vamos colocar a farinha. Isso é pro nosso recheio. O salzinho pra gente não esquecer, né? E eu tenho aqui também umas castanhas portuguesas que você também pode pôr. Olha, já estão cozidas. Vou abaixar o fogo. E agora a gente vai colocar as nozes para dar uma crocância. Aqui eu não tô usando nozes, vou ser sincera, aqui eu tô usando amêndoas. Que eu peguei as amêndoas e dei uma assadinha nas amêndoas, tirei a pele e tal na água fervendo, que eu acho que eu já dei essa dica aqui, né? E a gente dá uma assadinha nas amêndoas, assa no forno, tira as peles rapidinho depois que ficou na água quente, corta grosseiramente e vai para farofinha. Mas pode ser nozes também, ou castanha do Pará, ou castanha do caju, de caju, né? Castanha de caju. Olha, nossa farofinha já está prontinha pra gente rechear o nosso lombo. Bem, a nossa farofinha já está pronta. Agora nós acrescentamos um pouquinho de salsinha. Olha que linda que ela fica. Misturamos, né? Que é pra dar aquele verdinho, aquele colorido na farofa. Tá? Bem, gente, agora nós vamos retirar o lombo daqui do tempero, né? E vamos rechear, tá? Não vamos apertar muito. E uma dica, eu costumo cortar esses barbantes próprios para cozinha e eu vou ensinar vocês como fecha com os barbantes, que é muito mais fácil do que ficar costurando e colocando palitos, mesmo porque o palito é um perigo. Vocês podem, de repente, assar com esses palitos na hora virar o prato, não perceber, entende? Engolir um palito, é meio complicado. Então, vamos pegar o lombo, tirar daqui, colocar aqui, certo? Já cortaram os barbantes. E mesmo porque esses barbantes assim, eles já definem o tamanho da fatia que você vai cortar do lombo, depois de assado. Porque ele marca, então é muito mais fácil. Agora a nossa farofinha. Então a nossa farofinha, que nós vamos rechear. Então a nossa farofinha, que já está aqui, olha. Não precisa colocar muito, porque, gente, uma dica, a farofa, ela tende a sair para os lados. E outra coisa, vocês vão enfeitar depois do lado, né? No lado da bandeja, uma bandeja bonita, bacana, né? Porque o lombo, afinal de contas, vocês vão fazer numa ocasião festiva. Ou não também, necessariamente. Porque hoje em dia, né? A gente corre tanto que às vezes as festividades a gente faz até num dia comum também, né? Num dominguinho. Olha. Vamos fechar o lombo, tá? Ele tá cortado como se fosse um bifinho. Então, nós vamos começar a fechar. Então, eu começo. Aqui vai um barbante. Eu vou dar um nozinho. Tem toda uma técnica para fazer isso, mas eu acho assim muito mais fácil. Tem umas laçadas que os professores fazem, ensinam, mas a gente que é do dia a dia de casa, eu acho que isso aqui é bem melhor pra gente aprender. Olha, vocês podem ir dando espaço de um dedo para depois na hora de cortar, né? É mais fácil. Uma boa faca, claro. Olha, nós já terminamos de amarrar o nosso lombo, que isso serve também para filé mignon, para várias carnes que vão recheadas e ao forno. Tá? Agora, o que a gente vai fazer com esse restinho? A gente vai cortar, tá vendo, do barbante, olha. É muito mais fácil, menos perigoso e politicamente correto. Tá vendo? Ó. O nosso lombo, olha que belezinha, as fatias ficam já todas preparadas, tá? O nosso lombo agora vai para assar.
o que a gente vai fazer também? A gente vai regando esse lombo com esse caldo. E é lógico que o lombo, o forno vai secando. Vocês derretam meia xícara de manteiga e vão colocando junto também. O importante no assado, gente, como a minha avó dizia, é sempre regar. O assado não pode colocar no forno, ir embora e largar lá o assado, porque ele fica seco, a carne tira todo o sumo da carne, não fica legal. Então é importante a gente estar sempre regando, tá? Bem, gente, nosso lombo já assou, agora nós vamos cortar, tá vendo? Com uma bela de uma faca, em fatias delicadas, né? Lembre-se que porco tem que assar bastante, porque é uma carne que o pessoal realmente, né, é uma carne que tem alguns cuidados. Mas olha, ele fica cor de rosinha, olha que lindo, né? Tá vendo? Uma carne delicada, né? Bem, gente, olha, o lombo não é um prato caro. Todo mundo pensa que é, mas não é. Esse lombo eu achei assim super barato e é um prato fino, né? Que a gente pode fazer assim em qualquer ocasião, sem ser de festas também, não precisa ser necessariamente só nas festas, né? Agora a gente complementa com a farofa. Lembra que eu falei pra vocês que a farofa também é interessante? Senão não precisa encher muito, porque ela também vai fazer parte do prato, não é? De enfeitar o prato. Olha como ele fica bonitinho com os recheios, né? E as amêndoas também que dão um toque, uma crocância. E sabe o que vocês também podem colocar que eu tenho aqui? É uma ideia, uma sugestão. Pêssegos em calda ou figos. Figos frescos também. Se não quiserem colocar em calda, eu vou colocar, olha, alguns pêssegos aqui, que a pessoa às vezes gosta também desse toque, né, de doce, principalmente com lombo, né? Então eu acho que fica legal, né? Eu acho que fica bacana. E eles estão bem grandes, olha. Que vai ficar bonito. Deixa eu ver se precisa pôr mais um pouquinho de farofinha aqui para complementar aqui. E a farofa pode até ir para mesa, viu, gente, depois também. Farofa acompanha na mesa numa boa. Olha, eu acho que ficou. E uma dica. Tava esquecendo. Quando vocês assarem um lombo ou qualquer assado que for um filé mignon, tá, um peru, que vocês vão regando, vai ficar um caldinho daquele, o sumo da carne, os temperos, o vinho, tudo que foi, caldo de laranja, de repente, às vezes vocês coloquem também, não é? Sabe o que vocês fazem? Vocês acabam coando, colocando um pouquinho de água, né? Um pouquinho de água, coam o caldo e vai ao fogo para reduzir esse molho. Mas tem que dar uma coada para tirar aquela gordura. Eu coo às vezes 2 vezes, até 3. Olha esse caldinho do lombo. Vocês podem deixar numa molheira, que vai servir à parte, ou então, de repente, acrescentar um pouquinho assim em cima. Tá vendo? Para dar um toque bacana, olha. Em cima do prato. Vai ficar legal. E o resto podem colocar numa molheira. Que tal? Gostaram? Eu acho que vocês vão fazer e a família toda vai dar 10. Vão gostar. Se vocês deixaram de anotar algum ingrediente, não se preocupe. Você poderá encontrar esta e outras receitas no site www.bestiane.com.br. Um beijo e até o nosso próximo encontro.